Olá! Mais uma semana que inicia e o MT Sesc TV é sempre uma ótima companhia. E para o programa de hoje tem muita história e uma oficina com materiais recicláveis. No Clube do Livro, hoje você vai ouvir a história de um monstro monstruoso que mora em uma caverna cavernosa. Ficou confuso? Então acompanhe agora o Clube do Livro. Olá pessoal, esse é o Clube do Livro. Hoje a história é do Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, escrito pela Rosana Rios. No alto de uma montanha montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava um monstro monstruoso. E era um monstro dos legítimos. Tinha 2 narizes, 4 braços, 6 orelhas, 219 dentes. E era tão simpático. Além de tudo, ele era louco por sorvete. Costumava dizer que a melhor hora do dia era a hora que o sorveteiro passava. Por isso, cada vez que ele ouvia passos na estrada que subia a montanha montanhosa, o monstro corria para fora da caverna, balançando as suas 6 orelhas. Oba! Lá vem o sorveteiro! Às vezes ele ficava decepcionado. Como no dia que, ao sair da caverna, já sentindo o gostinho do picolé de chocolate na boca, em vez de encontrar o sorveteiro, encontrou o carteiro. O pobre homem, que estava cansado por ter subido a montanha a pé, carregando sua pesada sacola de cartas, disse: "Bom dia, amigo. É por aqui a caverna cavernosa do monstro monstruoso? Tenho uma carta para ele." O monstro sorriu com todos os seus 219 dentes. "Uma carta? Seria da mamãe monstra? Eu sou o monstro monstruoso e esta é a minha caverna. Pode me entregar a carta." Mas o carteiro não parecia convencido. "Como eu vou saber se você é mesmo o que diz? Não vejo nenhuma placa de rua ou número de casa. Preciso de provas comprovadas. Você tem certidão de nascimento? Cédula de identidade? Carteirinha de monstro?" O monstro piscou. "Não tenho nada disso não, mas eu tenho uma coisa melhor." E abrindo a sua enorme boca, soltou um berro de monstro assustador. "Ah!" Quando fechou a boca, nem encontrou mais o carteiro. Ué, aonde ele foi parar? O homem já estava longe, descendo a montanha montanhosa o mais depressa que podia. Não queria nada com o monstro, especialmente os de boca aberta. Mas ele havia deixado uma carta caída no chão. O monstro então abriu o envelope e leu a mensagem. "Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não tem devorado nenhuma princesa, como é a obrigação de todos os monstros. Por isso, pedimos que devore uma logo, para cumprir com o nosso regulamento. Senão, teremos que expulsá-lo da associação. Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos." O monstro torceu seus 2 narizes, cruzou seus 4 braços. "Ora bolas, devorar princesas! Elas têm um gosto horrível. Por que não me deixam tomar sorvete em paz? Ora bolas, ora bolas!" O monstro monstruoso não queria ser expulso da associação. Toda a família monstruosa era sócia. A mamãe monstro não ia gostar nem um pouco se viesse a saber. E ela ficaria sabendo. Os monstros, além de serem bem monstruosos e de gostarem muito de assustar as pessoas, eles adoram uma fofoca. E ele ficou muito chateado ao pensar naquilo. Mesmo que ele concordasse em devorar uma princesa, aonde iria arrumar uma? Princesas não nascem em árvores. Só se... Com uma risadinha e uma ideia na cabeça, o monstro correu para a caverna procurando lápis e papel. Alguns dias depois, um anúncio muito estranho apareceu nos jornais da cidade mais próxima. E era assim: "Monstro monstruoso procura princesa para devorar. A
As interessadas devem comparecer à caverna cavernosa no alto da montanha montanhosa. É claro que nenhuma princesa foi tonta de responder um anúncio desses. Cá entre nós, era justamente isso que o monstro queria. Ninguém poderia dizer que ele não tentou cumprir o tal regulamento. Que culpa tinha se não havia princesa disponível? A associação teria que deixá-lo em paz e ele continuaria feliz da vida em sua caverna, tomando seus sorvetes. Pouco antes do fim do verão, o carteiro tornou a subir a montanha montanhosa. Um pouco assustado, lembrando-se dos 219 dentes naquela boca aberta. Ele chegou à entrada da caverna empurrando um carrinho de mão com um pacote dentro. Tem alguém em casa? Traga um pacote para o monstro monstruoso. O monstro monstruoso demorou a aparecer, aborrecido por ter sido interrompido no momento em que começava a saborear um picolé de limão. O que é agora? Bom dia, amigo. Esta é a caverna cavernosa do monstro monstruoso, não é? O monstro lembrou dele. Ah, você é o carteiro. Vai perguntar outra vez se eu tenho carteirinho de monstro, vai? Não, apressou-se a responder o outro. Eu apenas trouxe esta encomenda, que veio endereçada ao senhor. Até logo. E lá se foi montanha abaixo, deixando o pacote com carrinho e tudo. O monstro não estava gostando daquilo. Não havia encomendado nada. Era coisa da associação, com certeza. Ainda estava pensando se abriria ou não o embrulho quando ouviu algum ruído se mexendo lá dentro. Ora bolas, é melhor eu abrir logo. Cortou o barbante, rasgou o papel e teve a maior surpresa da sua vida. Sentada dentro de uma caixa com grades bem amarradinha estava uma princesa de verdade. Assim que se viu livre do embrulho, a princesa botou a boca no mundo. Socorro! Socorro! Tem um monstro monstruoso querendo me devorar! O monstro, que bem tentou tapar os seus ouvidos, mas como ele tinha 6 orelhas e apenas 4 braços, 2 ficaram de fora. Quer parar de gritar? Eu não vou devorar você. Eu não acredito, teimou a princesa. Eu li muito bem o que estava escrito nesta carta. Socorro! Só então ele notou que havia um papel preso à caixa pelo lado de dentro. Era uma carta. E enquanto a princesa continuava berrando, o monstro pegou a carta e leu o que estava escrito. Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não conseguiu cumprir o regulamento da associação por falta de princesas no mercado. Por isso, estamos lhe enviando uma dos nossos estoques. Bom apetite! Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos. Ora bolas! Desta vez, eles querem mesmo me obrigar a devorar uma princesa. A princesa, que já estava cansada de berrar, resolveu fazer uma pausa na berração e conversar um pouco. Quer dizer que você não vai me devorar? É claro que não. Eu só gosto de sorvete. A única vez que experimentei carne de princesa foi na casa da vovó monstrona e achei ruim demais. Num primeiro momento, a moça se sentiu ofendida e com vontade de discutir com ele para defender o gosto bom de sua carne, mas logo percebeu o que aquilo queria dizer e resolveu não tocar mais no assunto. Então, ela se remexeu toda impaciente. Você bem que podia me desamarrar, não é? Depois de desamarrada, desamassada e descansada daquela terrível experiência de ter sido capturada e presa nos estoques das princesas devoráveis da Associação de Monstros, ela teve uma longa conversa com o monstro em uma das salas da caverna, enquanto ambos tomavam sorvete de morango. Deixe-me ver se entendi direito. Você é um monstro que não gosta de almoçar princesas. Eu sou uma princesa que não gosta de ser almoçada. Logo, não há um problema. Eu vou embora e não se fala mais nisso. Como não há um problema? Discordou ele. Se a associação ficar sabendo que eu soltei você, a minha carreira de monstro está acabada. Não posso fazer isso. O que a minha mãe iria dizer?
A princesa pensou um pouco. Só tem um jeito então. Eu fico morando aqui e nós vamos fazendo de conta que sou sua prisioneira. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que está esperando eu ficar bem gordinha para ser devorada. Você quer mesmo ficar morando aqui? Ele sabia que a sua caverna não era lá muito apropriada para uma princesa viver. Mas ela até bateu palmas, de tão animada. Vai ser divertido. Você não imagina como é chata a vida num castelo. A gente passa o tempo todo só bordando, fazendo doces e jogando lencinhos para os príncipes nos torneios. Os olhos do monstro se arregalaram. Fazendo doces? É, confirmou ela com uma careta. Diz que faz parte da educação tradicional das princesas, bordar em ponto Paris e aprender a preparar bolos, pavês, arrozes doces, bem casados. Agora era o monstro que estava ficando animado. Por acaso você aprendeu a fazer sorvetes? Naturalmente. Por quê? Em vez de explicar, o monstro levou ela para conhecer a cozinha. Eles não sabiam, mas ali começaria uma vida nova para os dois. Morar na caverna cavernosa era muito divertido para a princesa, e mais ainda para o monstro. Eles acabaram se tornando grandes amigos e passavam os dias naquela mesma cozinha, inventando novas receitas de sorvete, ou então sentavam-se nas pedras lá fora e ficavam longas horas contando um para o outro histórias de cavernas e castelos. Falando em histórias, esta poderia acabar por aqui, com e viveram felizes para sempre. Mas não acabou. A história ainda não acabou. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos logo em seguida. Estamos de volta e antes de seguir com a nossa história, que tal seguir o Sesc Mato Grosso nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nas nossas unidades? O endereço está aí na tela. E agora vamos voltar ao Clube do Livro. Sim, a resistência dos dois ali era bem agradável, mas aquela vida boa não ia durar por muito tempo. Pode ter sido o carteiro quem espalhou a notícia, ou talvez os pássaros que voavam da montanha à cidade. Fosse quem fosse o fofoqueiro, logo todo mundo nas redondezas ficou sabendo que na caverna cavernosa o monstro monstruoso mantinha prisioneira uma pobre princesa. Seria lenda? Seria verdade? Por via das dúvidas, a Associação dos Heróis Heróicos resolveu tomar providências e mandou alguém investigar. E foi assim que no começo do inverno um rapaz apareceu na estrada que subia a montanha montanhosa. O monstro e a princesa bem que ouviram passos de alguém se aproximando, mas estavam tão ocupados discutindo qual o sabor do sorvete que melhor combinava com calda de caramelo que não deram atenção nenhuma ao visitante que chegava. Eu prefiro a calda de caramelo com sorvete de manga, dizia a princesa. Não, senhora, protestava o monstro. Sorvete de manga deve ser tomado puro, para se apreciar o melhor sabor da fruta. Calda de caramelo combina com sorvete de creme. Não combina, combina, não combina. E de repente, uma voz tímida os interrompeu. Com licença, desculpem-me. Se não for incômodo, poderiam fazer o favor de me informar se esta é a caverna cavernosa do monstro monstruoso? É aqui mesmo, respondeu a princesa, olhando de alto para o baixo e recém-chegado. Por quê? O rapaz não respondeu. Respirou fundo, desceu o embornal que levava às costas, tirou do cinto uma espada. Então reuniu coragem, apontou a espada para a princesa, gritando: Renda-se, seu monstro monstruoso! Sua vida de crimes terminou. Solte já esta pobre princesa. A moça pôs as mãos na cintura, ofendida. Francamente, você precisa de óculos, rapazinho. Não está vendo que eu sou a princesa? O monstro é ele. O príncipe, pois ele era um príncipe, atrapalhou-se todo. Puxa, desculpe, que distração a minha. Vamos começar tudo de novo.
Então ele tornou a reunir coragem, apontou a espada para o monstro certo e disse: "Renda-se, pobre monstro! Seu crime de vidas terminou. Solte já esta monstruosa princesa." Não era bem assim. Como era mesmo? O monstro monstruoso coçou a cabeça com todas as 4 mãos. O que quer dizer isso? Eu não entendi nada. A princesa disparou a rir e não parava mais. Somente depois de algum tempo ela conseguiu dizer: "Ai, essa foi a coisa mais engraçada que eu já ouvi. De onde você saiu?" O rapaz estava tão envergonhado que ficara vermelho, do alto da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. "É melhor eu me apresentar. Eu sou o príncipe principiante. A Associação dos Heróis Heróicos me mandou aqui. É minha primeira missão e eu faço um fiasco desses." Ora bolas, disse o monstro com pena dele. "Não fique assim, príncipe. Eu também não sou um monstro lá essas coisas." "E eu, então," completou a moça, "não sou uma princesa muito principesca. Explique-se melhor. Por que os tais heróis mandaram você?" Parece que salvar princesas presas por monstros é trabalho de um príncipe. Como andam correndo boatos de que nesta montanha há uma caverna de monstro com uma princesa prisioneira. "E eles mandaram você para me salvar?" "Foi isso," confessou o príncipe, mais envergonhado ainda. "Eu não tenho muito jeito para herói, nem gosto de machucar ninguém com a espada, mas eu precisava obedecer, para não ser expulso da associação. Vocês sabem como é." "Se sabemos," respondeu o monstro, com um suspiro também. "Estamos nesta situação por culpa da Associação dos Monstros, que vive querendo me forçar a devorar princesas." "Recapitulando," resumiu a princesa, "temos aqui um monstro que não quer devorar princesas, uma princesa que não quer ser devorada e nem salva, e um salvador que não consegue salvar ninguém." E ia começar a rir de novo, mas o príncipe fez uma cara tão séria que ela não teve coragem. "É um problema grave," queixou-se ele. "O que vamos fazer?" "Não tem jeito," resmungou o monstro. "Não podemos ficar aqui fingindo a vida inteira. A princesa vai acabar sendo levada de volta ao seu castelo. Eu vou ser expulso da Associação dos Monstros, tenho certeza." "E quanto a mim," choramingou o príncipe, "vou acabar virando um herói desempregado. Vocês têm ideia de como anda difícil arrumar um emprego de príncipe ultimamente?" Os dois teriam ficado ali se queixando a tarde toda. Porém, a princesa sacudiu os longos cabelos, empinou o nariz e interrompeu as lamentações. "Acho que tive uma ideia para resolver o problema. Vamos parar de dizer bobagens. Monstro monstruoso e príncipe principiante. Que se danem as associações. Deixe que elas expulsem vocês." "É fácil para uma princesa dizer isso, principalmente uma sem a carteirinha de associação e sem emprego," disse o monstro, mas ela insistiu. "Querem me ouvir? Nem vocês e nem eu vamos precisar de emprego. Vamos abrir o nosso próprio negócio." E contou para eles a sua ideia. Os 3 conversaram por muito tempo ali sentado nas pedras. Quando anoiteceu, o monstro foi fazer o jantar, enquanto a princesa arrumava um quarto para o príncipe no fundo da caverna. O inverno passou. No princípio da primavera, saiu um anúncio nos jornais da cidade lá embaixo. "Sorveteria Monstro. Aproveite as nossas ofertas de inauguração. Deliciosos sorvetes pela metade do preço. Receitas exclusivas da princesa principesca. Encomendas com o príncipe principiante, na caverna cavernosa, no alto da montanha montanhosa." Depois de algum tempo, a sorveteria Monstro havia se tornado a mais famosa da região. Afinal, ninguém entendia mais de sorvete do que o monstro monstruoso. Ele passava horas conversando com seus fregueses, discutindo os melhores sabores, rindo e mostrando para quem quisesse ver os seus 219 dentes. Bem, agora esta história está chegando ao fim. Se fosse uma história de amor e não uma história de monstros, eu arrumaria um namoro e um casamento entre o príncipe e a princesa. Mas isso você mesmo pode imaginar, se quiser. Felizes para sempre? Nem tanto. Às vezes o príncipe e a princesa brigam, como todo mundo.
Às vezes deixam algum sorvete fora da geladeira e ele derrete inteiro. Às vezes o príncipe esquece de cobrar algum freguês e o jeito é mandar o monstro fazer a cobrança. Ninguém deixa de pagar a conta quando o cobrador tem 219 dentes arreganhados. Às vezes a princesa teima em testar alguma receita nova e obriga os dois a serem as suas cobaias para provarem certos sabores, como de jiló, de pepino ou de pimenta malagueta, por exemplo. E às vezes o monstro monstruoso resolve experimentar algum sabor especialmente gostoso e acaba comendo todo o estoque. Mas, problemas à parte, eles são felizes sim, pois fazem o que realmente gostam de fazer: sorvetes. Espero que vocês tenham gostado da história do monstro monstruoso na caverna cavernosa. Que história divertida, né? Essa e outras histórias do Clube do Livro você encontra em nosso canal do YouTube. Lá tem uma playlist especial e cheia de histórias para contar. Agora nós vamos de Oficinando. O que será que a professora Tereza preparou para nós dessa vez? Olá, sou a Tereza e hoje nós vamos fazer um artesanato reciclável com caixa. Essa caixa já está com efeito mármore. O material necessário será tinta, corante, estêncil, aí para alguns efeitos na caixa, e um cartão, reutilizando o cartão velho, e vamos estar utilizando também massa corrida. No caso aqui eu tingi com essa cor a massa corrida para fazer o efeito na caixa. Então aqui nós vamos pegar a caixa e um estêncil que eu escolhi. Vou colocar aqui mais fácil. Vou fixar a fita no estêncil para ela ficar firme. Aí aqui vou estar passando a massa corrida por cima da figura. De leve, para ficar a camada. Aí vai ficar um alto relevo nas flores que tem no estêncil. Aí agora eu vou retirar. E assim vai ficar esse efeito da flor na caixa. Aí depois você pode estar decorando com outros objetos, outras figuras também, para ela ficar uma caixinha bem decorada. Aí é assim que vai ficar o efeito da caixa. Se você quiser saber como funciona a técnica do mármore que foi feito nessa caixa, acesse o endereço que está aqui na tela. Oficinando fica por aqui, até mais! Se aqui no MT Sesc TV a diversão é garantida, imagina o quanto você pode se divertir visitando uma de nossas unidades. Encontre a mais próxima e venha com o Sesc Mato Grosso viver experiências que fazem bem. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau!